Você já percebeu que existe uma noite em que o mundo inteiro decide brincar com o medo? Uma noite em que as fronteiras entre os vivos e os mortos se apagam, e o riso infantil se mistura a algo muito mais antigo, algo que o tempo não conseguiu apagar. Essa noite tem um nome: Halloween. Mas o que poucos sabem é que por trás das fantasias e das abóboras há uma história que vem das profundezas da alma humana. Uma história de fogo, escuridão e fé. Tudo começou há mais de 2000 anos, nas frias terras da antiga Irlanda celta. Ali, os druidas celebravam o Samhain, o fim do verão e o início da escuridão. Era o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava fino, como a fumaça de uma fogueira. Acreditava-se que nessa noite, os espíritos dos ancestrais voltavam para visitar suas casas, e com eles vinham também entidades sombrias, errantes famintas por calor e vida. Para se proteger, o povo acendia grandes fogueiras e usava máscaras para enganar os fantasmas, fingindo ser um deles. Era uma noite de respeito e temor, uma mistura de celebração e sobrevivência espiritual. O Samhain não era uma festa, era um rito de passagem, uma lembrança de que a morte estava sempre por perto, observando. Com o tempo, o Império Romano avançou sobre aquelas terras e trouxe consigo suas próprias tradições. Séculos depois, a Igreja Católica tentaria cristianizar o ritual. No século VIII, o Papa Gregório III declarou o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro, transformando a véspera, o antigo Samhain, em All Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos. Com o passar dos séculos, o nome se contraiu e nasceu o Halloween, mas o espírito do Samhain nunca desapareceu. Ele apenas se escondeu sob novos rostos, novas máscaras, novos nomes. A escuridão aprendeu a dançar com a luz. Em cada cultura que o acolheu, o Halloween se transformou em um espelho da alma humana. Entre orações e travessuras, ele nos lembra que a vida e a morte não são inimigas, mas partes de uma mesma respiração. Os antigos diziam que durante essa noite os sonhos se abrem como portais, e quem se atreve a atravessá-los pode ouvir vozes do passado, sentir toques do futuro. Por isso há algo de sagrado e de perigoso em cada risada que ecoa sob a lua de outubro. É o riso que desafia o esquecimento, o riso que mantém o mistério vivo. Quando os imigrantes irlandeses chegaram à América no século XIX, trouxeram suas lendas e costumes. Nas terras dos Estados Unidos, o Halloween ganhou nova forma, menos sagrado, mais popular. Disse que o gato preto, com seus olhos que refletem o abismo, tornou-se símbolo de mau agouro não por acaso, mas por medo do invisível. Na Idade Média, acreditava-se que esses animais eram companheiros de bruxas, portadores de espíritos noturnos e guardiões dos limiares entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Sua pelagem escura confundia-se com a própria sombra, e sua presença à noite era vista como um presságio, não de desgraça em si, mas de revelação. O lembrete de que há forças que se movem na escuridão e que o olhar humano não compreende. Já a abóbora, iluminada por dentro, veio da antiga tradição celta do Samhain, quando os povos erguiam lanternas feitas de nabos ou raízes esculpidas para guiar as almas perdidas e afastar os espíritos malignos. Com o tempo, na América, a abóbora, fruto da terra e do outono, substituiu o nabo, tornando-se o recipiente perfeito da chama, que simboliza a vida entre as trevas. A luz tremulante dentro da casca laranja é o eco de uma crença ancestral, que mesmo na noite mais longa, o fogo do espírito humano jamais se apaga. Nascia ali o símbolo eterno de Jack-o'-lantern, o homem condenado a vagar entre o céu e o inferno com apenas uma chama para guiá-lo. E assim, de ritual ancestral à celebração moderna, o Halloween se espalhou pelo mundo. Uma festa onde o medo se tornou brincadeira e o sobrenatural uma tradição. Por trás de cada doce ou travessura, há o eco de milênios de crenças, de rituais, de tentativas humanas de entender o que há depois da morte, mas nem todos celebraram. A Igreja, desde o início, olhou com desconfiança. Para ela, o Halloween trazia de volta o que havia sido esquecido, a antiga reverência às forças que escapam ao domínio do sagrado cristão. O contato com espíritos, a evocação de mortos, a homenagem ao desconhecido, tudo isso parecia um retorno perigoso ao paganismo. Por isso, para muitos religiosos, o Halloween é visto como uma noite de trevas,
uma celebração que brinca com o inferno e desafia o céu. Mas talvez o que realmente incomode seja o fato de que o Halloween nos lembra daquilo que tentamos ignorar: a presença do invisível. O fato de que, mesmo na era da razão, ainda tememos o escuro, ainda sentimos o arrepio que não vem do vento. O Halloween, na verdade, é uma festa da memória. Por trás das máscaras e dos risos, há um eco dos que vieram antes, dos que viveram, sonharam e desapareceram. Em tempos antigos, acreditava-se que nessa noite, os mortos caminhavam entre os vivos para lembrar-lhes o valor da vida. Era um pacto silencioso. Nós os lembramos e eles nos protegem. Hoje as fogueiras se transformaram em luzes artificiais, mas o gesto é o mesmo. Cada fantasia, cada vela, cada riso é uma oferenda simbólica aos que já partiram. O que chamamos de diversão, os antigos chamavam de respeito ao invisível. E há quem diga que o Halloween não pertence a nenhum país. Ele pertence ao instinto humano de olhar para o abismo e sorrir. Somos criaturas feitas de medo, e ainda assim o abraçamos, porque ao brincar com o terror, o ser humano tenta fazer as pazes com sua própria mortalidade. Em cada disfarce há um segredo. Nós também somos fantasmas, apenas temporariamente vivos. E talvez o Halloween exista para nos lembrar disso, que o medo, no fundo, é apenas a outra face do mistério. Então, quando a noite de 31 de outubro chegar e o vento soprar diferente, escute, nem todo ruído vem das folhas, nem todo frio vem do ar. Talvez sejam eles, os antigos, os que voltam apenas uma vez por ano para ver se ainda lembramos seus nomes. E se no meio da escuridão você sentir que está sendo observado, não fuja, apenas sorria, porque o Halloween não é uma ameaça, é um convite. Um chamado para olhar além do que é visível. Agora me conte, você já viveu algo que a razão não soube explicar? Já sentiu o toque frio do invisível? Deixe sua história, antes que a noite caia novamente.